Vamos continuar o estudo dos números racionais. Aí aqui na continuação, vamos ver hoje representação geométrica do conjunto dos números racionais. Representar geometricamente o conjunto dos números racionais é o mesmo que localizá-los na reta numerada. Eu tenho aqui a minha reta numerada. Olhe, aqui no centro da minha reta numerada, eu tenho o zero. Para o lado direito, eu tenho números positivos. E para o lado esquerdo do zero, eu tenho números negativos. Aqui no meio desses números, eu vou ter outros números. Observe. Por exemplo, olha aqui 0 e 1. Aqui no meio de 0 e 1, entre 0 e 1, eu tenho aqui o número 1 meio e tenho o número 2 terços. Entre 1 e 2, eu tenho o número 5 terços e assim por diante. Então, representar na reta geométrica é você pegar um número e saber qual é a posição dele aqui na reta. Qual é o local dele aqui na reta. Aí eu tenho, saiba que entre dois números inteiros existem infinitos números racionais. Entre dois números inteiros. Os números inteiros são esses aqui, vejam. De 0, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Nós vimos que números inteiros, eles não têm fração, não têm fração, e nem tem número decimal. Os números inteiros, o conjunto dos números inteiros não entra número decimal, nem entra frações. Então, no meio de dois números inteiros, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, número inteiro menos 1 e menos 2. Então, aqui no meio desse número vai ter infinitos números. Nesse exemplo aqui, a gente pegou entre 0 e 1. No meio de 0 e 1. Aqui, ó, entre 0 e 1. Ele disse que eu vou ter aqui, nesse meinho aqui, infinitos. Olha, pessoal, infinitos números racionais. Infinitos racionais. Lembrando que os números racionais entram números positivos, negativos, frações, números decimais exatos, dízima periódica, e no conjunto dos racionais entra também o zero. Então, entre dois números inteiros, tem infinitos números racionais. Continuando aqui. Olha, continuando aqui nós temos saiba também que entre dois números racionais existem infinitos números racionais. Agora é entre dois números racionais. Eu tenho o racional 1 meio e o racional 2 terços. No meio desses dois números vai ter infinitos números racionais. Aí eu tenho aqui encontrando um número racional compreendido entre outros dois números racionais. Eu tenho aqui os números. O número 0 e 1, que são inteiros, né? E eu tenho aqui, olha, 1 meio e 2 terços. 1 meio é a mesma coisa que 0,5 e 2 terços é igual a 0,6666, né? Aqui é uma dízima periódica. Quando vocês veem esse tracinho aqui, saiba que representa uma dízima periódica. Esse número decimal, o 6, vai se repetir infinitamente. Aí ele nos diz o seguinte: para encontrar um número racional compreendido entre outros dois números racionais, basta calcular a média aritmética, veja,
a média aritmética entre esses dois números. Aí eu volto para cá. E o que é a média aritmética? Vamos ver agora. Regra para encontrar a média aritmética. Para encontrar a média aritmética, a gente faz o quê? Some os dois números dados e divida por 2. A média aritmética é essa. Se eu somar 2, eu divido por 2. Se eu somar 3 números, eu divido por 3. Se eu somar 4 números, eu divido por 4. Então, a média aritmética é isso. Como eu quero um número compreendido entre dois números racionais, dois números que estão aqui, olha, no meio de um número, eu quero encontrar um número que está aqui no meio de -1 e 2/3. Então, como é que eu faço? Eu vou somar 1/2 mais 2/3 e divido o resultado por 2. Aí eu encontro a média aritmética, aí eu encontro o número que eu estou procurando, que fica aqui no meio dos dois. Então, aqui foi feito, veja. Aí aqui, 1/2 mais 2/3. Aí aqui, soma de fração. Tirou o MMC de 2 e de 3, foi 6. Aí, dividiu 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3, 2 vezes 2, 4. Aí, somou aqui, olha. 3 mais 4, 7 sobre 6. Aí, resolveu essa divisão aqui, achou 7/12. Então, 7/12 é um número que está aqui no meio desses dois números, olha. Aí, eu também poderia representar de forma decimal, olha. Ele transformou aqui 1/2 em número decimal, transformou 2/3 em número decimal e encontrou a média aritmética também, através do número decimal, que deu o mesmo resultado, olha, 7/12. Então, isso aqui é para encontrar um número racional compreendido entre dois números racionais, que agora você já sabe. Soma os dois números e divide por 2, que é a média aritmética. Certo? Continuando aqui, eu tenho números racionais opostos. Já é outra coisa aqui. Dois números racionais são ditos opostos um do outro quando sua soma é 0. Olha, aí eu tenho, assim, geometricamente, são representados na reta por pontos que distam igualmente da origem. Eu tenho aqui a origem da reta, que é o 0. Aí eu tenho dois números opostos aqui, olha. Veja os números opostos. 1 e -1. Os números opostos é o mesmo número, só que o sinal fica trocado. Um é negativo e o outro é positivo. Aí aqui em cima diz que eles distam igualmente da origem. E realmente, olha, a distância de 0 até 1 é a mesma distância de 0 até -1. Mais outros dois números opostos, 2 e de -2. Observe que tem que ser o mesmo número, agora um positivo e outro negativo. Aqui está 0. A distância de 0 até -2 é igual à distância de 0 até 2. Por isso que ele disse que distam igualmente da origem. A origem do sistema é o 0. Então, números opostos é isso. Ele disse aqui, dois números racionais são ditos opostos um do outro quando a sua soma é igual a 0. A soma é igual a 0. Pessoal, se eu somar -1 e 1, o resultado é 0. Se eu somar -3/2 e 3/2, o resultado é 0. Se eu somar 2 e -2, o resultado é 0. Aqui, olha, tomando como exemplo o número 3/2, o oposto do número 3/2 é -3/2. E o oposto de -3/2 é 3/2. Né? O oposto, olha, se eu pegar o positivo, o oposto é o negativo. Se eu pegar o negativo, o oposto vai ser o positivo. É o mesmo número com sinal trocado. Então, ele disse que a soma de dois números opostos é 0. Então, se eu somar
2/3 ou 3/2 mais menos 3/2, o resultado é 0. Se eu somar menos 3/2 mais 3/2, o resultado é 0. Então, não esqueça, a soma de dois números opostos é 0 e a distância entre eles da origem é a mesma. Olhe, no geral, dizemos que o oposto ou simétrico de A é menos A. Eu tenho um número A. Quem é o oposto? Menos A. Ou vice-versa. Se eu tiver menos A primeiro, quem é o oposto? A. Se eu tiver A primeiro, o meu oposto vai ser menos A. Então, o oposto, não esqueça, é o mesmo número com o sinal trocado. E agora vamos ver o módulo. Vamos para o estudo do módulo de um número racional. Módulo de um número racional. Olhe, se x pertence a Q, se um número qualquer, x representa um número qualquer, pertencer ao conjunto do Q é dos números racionais, né? Se um número qualquer, x, né, pertence a Q, o módulo ou valor absoluto de x é indicado por... O módulo é essas duas barrinhas aqui, olha. Nunca esqueça que essas duas barrinhas representam o módulo. O módulo é representado pelas barras. Eu tenho o número x e eu quero o módulo de x. Eu coloco nas barrinhas que eu encontro o módulo. Aí eu tenho, se x for maior do que zero, pessoal, não esqueçam, quem é maior do que zero é positivo. Então, se x for um número positivo, o módulo de x é igual ao próprio valor de x. Isto é, o módulo de x vai ser igual a x. Isso se x for um número positivo. Se x for menor do que zero, pessoal, quem é menor que zero é negativo. Se x for um número negativo, o módulo de x é igual ao oposto de x. Isto é, o módulo de x vai ser um número com sinal trocado. Olha, vai ser menos x. Então, vamos ver aqui nos exemplos que vai ficar fácil demais para vocês entenderem isso que eu falei aqui. Exemplos. Determine o módulo dos números abaixo. Eu tenho 2,5. Quem é o módulo de 2,5? É o próprio 2,5. Pessoal, o módulo sempre é positivo. Ele já é positivo aqui, olha. E ele permanece positivo. O módulo sempre vai ser positivo. Vamos para a letra B. Pegando aqui a letra B. Olha. O módulo de 5/7. Quem é o módulo de 5/7? O próprio 5/7, com sinal positivo, né? Já é positivo, permanece positivo. O módulo de menos 8/9. Agora aqui vai ficar positivo, 8/9. Tá vendo? Era negativo, ficou positivo. O módulo de menos 0,9 vai ficar 0,9. Era negativo, agora ficou positivo. E o módulo de zero, zero não tem sinal, zero é neutro, zero nem é positivo nem é negativo. O módulo de zero é o próprio zero. Então, não esqueçam disso, tá bom? Olha, observe que em todos os casos, com exceção do zero, que não tem sinal, né, todos ficaram positivos, olha. Porque o módulo sempre vai ser o número positivo, tá bom? Se é positivo, já fica positivo. Se é negativo, fica positivo. Isso é o módulo. Agora vamos para inverso de um número racional. Dois números racionais são ditos inversos um do outro se o oposto deles é igual a 1. Olha. Então, de novo, dois números racionais são ditos inverso um do outro se o oposto não, o produto, né, pessoal? Se o produto deles é igual a 1. Olha, dado o número 5/9, para encontrar o inverso dele, basta inverter o numerador e o denominador. Olha aqui.
eu tenho 5 nonos. Eu quero saber o inverso de 5 nonos. Aí eu vou inverter, olha. O inverso de 5 nonos é 9 quintos. O de baixo, o denominador, vai passar para cima. E o de cima passa para baixo. Aí eu já acho o inverso. Eu troco os números, olha. Novamente. 9 para cima, 5 para baixo. Aí eu já achei o inverso. Então, o inverso de 5 nonos, quem é? 9 quintos. Fácil demais. Por exemplo, olhe, 3 meios e 2 terços são inversos um do outro. Olha, observe que eu troquei aqui, olha, o 3 passou para baixo e o 2 passou para cima. Então, esses dois números são inversos. 2 é o inverso de 1 meio. Veja, aqui embaixo tem um implícito, escondido, ele não aparece. Então, o que eu fiz? 1 passou para cima e 2 passou para baixo. Então, 2 é o inverso de 1 meio. Menos 4 é o inverso de menos 1 quarto. Aqui embaixo tem um implícito. Aí eu peguei 1 passou para cima e o 4 passou para baixo. Então, menos 4 é inverso de menos 1 quarto. Menos 3 quartos é inverso de 4 terços. Pessoal, o 3 passou para baixo, esse 4 passou para cima. Então, menos 3 quartos é inverso de menos 4 terços. Certinho? Agora aqui, observe que dois números inversos entre si têm necessariamente, viu? Olhe, o mesmo sinal. Observe, menos 4, aqui eu tinha menos 4. O inverso dele também tem que ser menos. Olha, se o número é negativo, o inverso dele tem que ser negativo. Se o número aqui é negativo, o inverso dele tem que ser negativo. Foi isso que ele disse aqui. Dois números inversos entre si têm necessariamente o mesmo sinal. Aqui era positivo, o inverso também ficou positivo. Aqui é positivo e o inverso também ficou positivo. Então, essa era a última parte sobre números racionais que estavam faltando. Vamos para a resolução de exercícios nos próximos vídeos.